Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e sua linda família. Que o seu dia seja cheio de favor, que você tenha energia, foco, paz, alegria para se levantar, enfrentar os desafios e obter êxito em absolutamente tudo. O que você faria se fosse 10 vezes mais ousado? Nós precisamos parar e responder algumas perguntas que até já ouvimos, mas não demos atenção. Você nunca vai vencer, nunca vai conquistar o que você se recusa a enfrentar. Eu vou até pedir para eles colocarem aqui. Não podemos conquistar o que recusamos a enfrentar. Não tem como. O que você faria se fosse 10 vezes mais ousado? Já parou para pensar? Os ímpios fogem mesmo quando ninguém os persegue. Isso é atitude de ímpio. Mas o justo é intrépido como leão. O ímpio foge, embora ninguém o persiga. Ele vive com medo. Ele teme tudo. Ele não enfrenta. Ele corre, ele se esconde. Ele se desespera. Mas os justos são corajosos como leão. É isso aí. O espírito que está em nós é de coragem. O Senhor nos compara com o quê? Águia, leão, boi selvagem. É isso aí. Nós somos como leões, nós somos como as águias, temos a unção do boi selvagem. Nós não somos essa coisa frágilzinha, coitadinhos, fraquinhos. Não. Nós temos a unção do Todo-Poderoso na nossa vida. E nós podemos superar o que a maioria não está superando, vencer o que a maioria não está vencendo, enfrentar e obter resultados poderosos. Nós podemos enfrentar aquilo que intimida a maioria, porque não crê, porque se entrega às circunstâncias, aos sentimentos. Pode ver, observa as loucuras que nós temos visto. Por causa do quê? De fraqueza, covardia. A pessoa simplesmente se coloca em cada situação, aceita, se intimida, é calada facilmente, baixa a cabeça, recua. Teme. Peraí, nós servimos ao Senhor do universo, aquele que fez o céu e a terra. O nosso Deus não foi fabricado numa oficina por um artesão, não. O nosso Deus é o Senhor. Não se pode medir o seu entendimento, ele é ilimitado, ele não cabe na nossa mente. Nós somos as criaturas, ele é o Criador, ele é o Senhor, ele fez o céu, a terra, a nossa vida. Ele mesmo perguntou: você esqueceu de quem o Senhor é para temer? Só quem esquece quem Deus é para poder temer. Não tema. Ele falou diversas vezes: você não tem que temer.
Apenas creia e vá avançando. Ah, mas está difícil. Difícil sempre foi. Difícil sempre foi. E você vai parar porque está difícil? Ah, porque o momento... Aí, escuta. A Bíblia fala que há um tempo determinado para tudo. E para todo tempo nós temos graça. Nós temos graça para viver todas as estações. Quando chega o inverno, que é um tempo, uma estação, né, fria, mais dura, como que nós passamos? Nós colocamos roupas mais quentes e passamos. Ninguém deixa de trabalhar porque está frio, de enfrentar, de sair porque está frio. Não. Saímos e vamos embora. Então, eu não sei qual o tempo que você está vivendo, qual a estação, mas você tem graça. E vou dizer uma coisa para você, quanto mais difícil, mais você vai ver o favor de Deus, a glória de Deus. Nós sabemos que impossível é só uma palavra. Nós sabemos que impossível é o estado em que o Senhor permite muitas vezes que a pessoa chegue, ela chega numa condição de impossibilidade para que ele possa agir e abrir o mar que está diante dela. Ser com ela numa guerra impossível e derrubar os Golias da vida. Escuta, Midian veio contra Israel porque Israel se afastou do Senhor. Quando nós lemos aqui, ó, de novo, ó que triste, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele não era o diabo, foi o Senhor que os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Bom, primeira coisa, não era do nada o problema aqui. Tinha uma causa. E esse povo, ao invés de se voltar para Deus e buscar o Senhor, esse povo foi fazer o quê? Botar energia no lugar errado. Fugir do inimigo. Fazer esconderijos. Vê se pode uma coisa dessa. Ao invés da pessoa enfrentar o problema, bom, eu errei, vou me arrepender, vou me voltar para Deus, vou me humilhar. Não. Ela vai fazer esconderijos, ela vai tentar alguma coisa que não vai funcionar. E não funcionou. O inimigo só ficou lá prevalecendo por 7 anos, porque ao invés desse povo se arrepender e se voltar para Deus, foi fazer o quê? Esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. O povo fugiu do problema, ao invés de resolver. Não é o que muita gente faz? Ao invés de ir lá, parar e dizer, peraí, eu estou vivendo isso aqui, por quê? Porque eu fiz o que o Senhor reprova, eu retrocedi. Então, eu vou me voltar para Deus, vou me arrepender, vou clamar. Não. Esse povo começa a fugir e usar toda a energia para construir esconderijos. Ah, meu pai. Gente, isso aqui é clássico. O que a gente encontra de gente que, ao invés de estar se humilhando, está fazendo esconderijos, está fugindo, se escondendo, como se isso fosse resolver o problema. Não
Não vai. Uma mulher contou que ela, diante dos problemas, ela começou a se dopar de medicamentos, dormir. Ela se trancava no quarto, dormia dia e noite. Com isso, os filhos estavam abandonados. O marido já não ocupava o lugar dele mesmo. Antes, ela ainda era uma estrutura. Agora, ela se entregou. As dívidas foram acumulando, os problemas acumulando. O filho mais velho se envolveu porque ela não estava lá, só dormia, vivia escondida, fugindo. Ela disse, eu passei quase 6 meses da minha vida fugindo. O que aconteceu? Ela disse, tudo piorou. Tudo piorou. Eu comecei a ter efeitos colaterais terríveis. Eu não tinha mais energia, perdi massa muscular, eu não tinha força. Eu vivia me arrastando, eu tinha uma tontura que fazia eu cair. Eu me sentia imprestável, ela disse. Aí, ao invés de eu ter ido, ela disse, ao invés de eu ter ido buscar Deus, porque eu estava desviada, por isso que a minha vida estava aquela bagunça. E ao invés de eu ir buscar Deus, eu fui me esconder. Eu fui fugir, eu fugi. Aí meu filho mais velho se envolveu com mais companhias, estava fumando, na pornografia. Meu marido não fazia o que ele tinha que fazer, piorou. Aí começou a beber. Ela disse, eu era a estrutura. Quando eu me afastei de Deus, ao invés de os problemas chegaram. Ao invés de eu correr para Deus, eu fui fugir. Eu me entreguei a uma depressão, a um sentimento de que, quer saber? Ela disse, eu estava tão revoltada que eu disse, quer saber? Que se exploda, que tudo, eu não quero mais saber de nada, só eu tenho que dar conta de tudo, e não sei o quê. E ela falou, eu me revoltei. E quando eu vi, estava muito pior, muito pior. E aí foi quando eu decidi buscar o Senhor. Eu voltei a ouvir o programa Mudança de Vida, e o Senhor falou comigo desde o primeiro dia. Eu recebi orações, apoio, ajuda de alimento, porque eu não tinha comida mais em casa. Meus filhos estavam comendo na casa de parentes, porque eu não levantava, na casa de vizinhos. Eu não saía da cama. Eu vivia dormindo. Ela disse que numa ocasião, ela dormiu 4 dias seguidos. Ela falou, eu só me adoentei. E aí foi todo um processo que eu precisei demais da graça de Deus. Porque se estava ruim, agora eu não sabia nem por onde começar. E aí, então, eu me voltei para Deus e foi quando Deus foi restaurando a minha vida, começando pela minha saúde. Então, aqui, ó, ao invés desse povo buscar Deus, foi fazer esconderijos. E qual era a causa? A distância de Deus. E aí o que aconteceu? Ó, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Esse povo aqui, ó, você vê, quando estava bem, o Neemias disse isso, toda vez que o povo estava bem, voltava a fazer o que o Senhor reprova. Aí atraía problemas para a vida. Um povo com a mentalidade escrava vive desse jeito, só pela necessidade. Agora eu estou bem, me afasto, não preciso mais de Deus. Quer dizer, ele não quer Deus, ele quer só resolver uma necessidade, os problemas dele. Agora, esse povo esperou a nação empobrecer de um jeito para poder clamar a Deus. E foi exatamente por conta da necessidade que esse povo clamou. Quer dizer, não era Deus. É a mentalidade escrava. Mas não melhora. É isso que cada um tem que entender. Não vai melhorar. Pois foi aqui, ó. Você lê o texto, você vê. O inimigo foi devastando com tudo. Não é que a terra não produzia.
produzia, mas o inimigo levava tudo e foi empobrecendo a nação. A nação foi ao chão mesmo. E aí foi quando eles clamaram, e o Senhor mandou um profeta para abrir os olhos e dizer para eles: ó, eu livrei vocês da escravidão, né? Mas vocês têm agido de forma irreconciliável, né? Melhor, avança, eu restauro, vocês retrocedem. É como muita gente tem feito. E ao invés de correr para Deus, de clamar ao Senhor, espera tudo desabar de vez, né? Achando que fugir, se esconder, né? Aqui, ó. Fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. E adiantou o quê? Não adiantou nada. Só piorou. A situação foi piorando, porque isso aqui mostra o quê? Covardia e falta de sabedoria. Um povo covarde que só foge e age como tolo. Um povo tolo. Porque, bom, não tem saída, gente. Vamos voltar para Deus, vamos nos humilhar e enfrentar. Não, vamos fazer esconderijo, vamos fugir, vamos nos esconder. E vai melhorar o quê? Só vai piorar. Como eu vejo a vida de muita gente piorando. A pessoa, ao invés de buscar a Deus, clamar a Deus, com coragem, com sabedoria, com temor, se humilhar, ela está fazendo esconderijos. Ela está fugindo, ela está se escondendo. E não vai melhorar. Nós precisamos clamar a Deus e dizer: Senhor, como aqui, ó. Gosto muito dessas escrituras. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Eles pediram diante da opressão e das ameaças, eles oraram pedindo o quê? Mais força, mais coragem, mais ousadia para enfrentar aquilo ali e vencer. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, olha o tanto que o Senhor se agradou, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Ninguém parou, ninguém fugiu. Vamos arrumar um esconderijo, vamos nos calar, vamos recuar. Não, Senhor, nos dá mais força, mais coragem, ousadia. Nos ajuda a pregar com mais força, a enfrentar com mais ousadia. Venha sobre nós, Senhor, e derrama sobre nós uma unção maior. Nos capacita para avançarmos, Senhor. E a oração deles fez o lugar tremer. A presença de Deus foi real. O que mostra que é o que Deus espera de nós. Coragem para avançar, para enfrentar. Coragem para nos humilhar, para reconhecer nossos passos errados, para mudar o rumo da vida, para nos alinhar. Alguns precisam passar por um batismo de humildade, porque o orgulho está afundando com a vida da pessoa. A pessoa fica lá segurando, sabe? Um sentimento de que, eu não vou dar o braço a torcer, se eu fizer isso aqui, o que vão dizer? Vão dizer que você é sábio, que é inteligente. Estúpido é a pessoa que está lá, gemendo, insistindo num negócio,
que já mostrou, tá claro, não vai mudar. Se nada mudar, nada mudará. Muda a fé, muda a visão, muda o espírito, os resultados mudam. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele venha vos exaltar. Não adianta. Só tem um caminho: reconhecer o erro, nos alinhar. Fugir não vai adiantar, reclamar, se amargurar e ficar com raiva de Deus, com raiva de todo mundo, jogar tudo pro alto, vou desistir, vou sumir. Não vai mudar nada para onde você for. Você vai dar de cara com problemas maiores, com desafios maiores, porque os inimigos que você não vence vão continuar perseguindo a sua vida. As guerras que você não luta vão continuar assombrando você. Não adianta. Os testes que você não passa, você vai ter que enfrentá-los novamente. Eu vejo gente que está aí já há décadas, vivendo as mesmas coisas. Uma pessoa está acreditando numa mentira, que fugir vai resolver, que ignorar, que conviver. Você lê escrituras de épocas em que o povo aceitou conviver com o inimigo. E o que aconteceu? Aquilo foi uma armadilha. Se voltou contra eles. Não. Nós só temos um caminho para ter vitória. Possuir o espírito de coragem, orar ao Senhor pedindo mais força e partir para cima daquilo que está diante de nós e vencer os inimigos que estão aí há tanto tempo, enfrentá-los, passar pelos testes que talvez você nunca passou e está achando que vai acontecer do nada. Não vai. Eu falo isso a vida inteira. Se nada mudar, nada mudará. Se não muda a semente, não muda a colheita. Tem gente que toda vez que é pressionado, que é testado numa área, fracassa. Toda vez. Toda vez que é testado, fracassa. Se intimida, foge, se acovarda, né? Age de maneira assim desleal, porque o covarde, ele é desleal. Todo covarde, ele mente e ele é desleal. É triste se lidar com covardes. O covarde, por isso que os covardes não vão herdar o reino dos céus. Porque o covarde, ele mente porque ele é covarde e ele é desleal. Por conta da covardia dele, ele vai faltar honestidade intelectual, ele vai dar um de desentendido, ele vai tentar manipular, ele vai tentar jogar a culpa sobre o outro, ele vai tentar desconversar, ele vai dar um de desentendido, ele vai tentar virar a situação pro lado dele, né? Como que ele fosse uma vítima. O covarde, ele encontra meios na mentira, na falta de lealdade e no vitimismo. Ou seja, ele está buscando seus esconderijos, mas isso só vai piorar a vida dele. E às vezes está ali todos os sinais de que Deus não está aprovando.
as decisões da pessoa, o estilo de vida dela. E ela bota na cabeça que vai mudar sem que ela tenha que mudar. Que vai acontecer sem que ela tenha que enfrentar com a postura certa, uma postura de fé e coragem. Em nome de Jesus, coragem para passar nos testes, para enfrentar o que você tem que enfrentar. Não fuja, enfrente. Vá. O justo é intrépido como leão. Não deixa nada parar você, curvar você. Os testes que você não passou antes, passe agora. Você está fugindo de alguma coisa, não fuja mais. Em nome de Jesus, não viva como um escravo do medo. Não viva assim, não. Não aceite uma mentalidade escrava, derrotada. Não viva desse jeito. Deus tem vitória para você. Levante-se e vá, porque Deus só pode operar, se manifestar, abençoar aquele que se alinha com Ele, que crê na palavra dEle, que se levanta com fé, com coragem, enfrenta os seus maiores medos e desafios. Vá, em nome de Jesus. Não deixa mais aquilo que vinha travando você continuar aí, travando a sua vida. Chega. Derruba essas fortalezas, esses inimigos internos, que é o medo, a covardia, né? Essa timidez interna que leva você muitas vezes a falhar gravemente com Deus, com pessoas. Agir com incredulidade, com deslealdade, com mentiras, com vitimismo, a ficar aí fugindo. Não! Levante-se, levante-se e faça uso do espírito de coragem que Deus colocou em você. Enfrente e saia do outro lado vitorioso. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada e peço que esta mensagem tenha transformado o teu povo em todo lugar, que eu deixe um povo forte, determinado, focado, cheio de vida, decidido a se levantar e fazer uso do Espírito que o Senhor colocou em nós, que é de coragem, de amor e de autocontrole. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração, eu consagro tudo e oro por um batismo de humildade, Senhor, porque o Senhor se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância, é o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores porque precisamos, e onde os programas estiver chegando, que esta palavra realmente tenha iluminado o entendimento de cada um, os olhos do coração, e levantado o teu povo em toda parte. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje temos reuniões às 7, às 19h30, atendimentos durante o dia, se você desejar. Amanhã Casa Firme, domingo batismo, e assim vamos, de glória em glória. Conta com a gente, é um prazer servir. Se ele não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.